Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso anual de competências essenciais e metodologias ativas. Hoje nós estamos aqui para uma aula com discussões e reflexões sobre os princípios da metodologia ativa empregada no curso de medicina, mais precisamente sobre TBL. Aqui ao meu lado estão os professores, a professora Denise Rodrigues Poleto e o professor Vinícius Nakadi Orsatti, a quem eu agradeço antecipadamente e passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra a gente estar aqui, poder estar discutindo um assunto que eu adoro tanto. É um assunto que a gente já vem desenvolvendo desde o início da faculdade, essa metodologia de ensino, e eu estou muito contente aqui de estar podendo falar desse assunto. Eu gosto muito, para falar a verdade. O TBL não é uma coisa nova, já é uma coisa bem antiga, e a gente gosta de dar os créditos a quem devidamente merece, obviamente. Foi Larry Michelson, tá? Isso já na década de 70 desenvolveu o modelo do TBL, tá? E a grande sacada, se é que a gente pode usar essa palavra, foi que você consegue, com um professor, trabalhar com muita gente ao mesmo tempo, tá? Você pode usar desde grupos pequenos até grupos enormes, pasmem, até com 100 alunos. Tudo depende da capacidade do professor de desenvolver esse assunto, tá? Mas é uma metodologia que não é nova. Ela foi, vamos dizer assim, praticamente ressuscitada junto com o PBL. E aí a gente já cai justamente nessa integração. Existe uma integração total entre o TBL e o PBL. O TBL fornece um modelo útil e eficaz ao redor, próximo ao PBL, tá? E fornece mecanismo de responsabilização. Isso que eu acho que é uma grande sacada do TBL, várias outras, mas a responsabilidade perante o grupo, não só consigo mesmo. Então ela desenvolve lideranças, ela consegue desenvolver, tá, capacidade de raciocínio clínico, por incrível que pareça, não tão bom quanto a beira-leito, obviamente, mas consegue desenvolver essa capacidade de liderança, de argumentação, que eu acho fundamental, e uma coisa que se faz muito necessária hoje em qualquer grande empresa, em qualquer hospital, que é o trabalho em equipe. Eu acho que isso realmente é o fundamental. E tanto o TBL quanto o PBL podem ser usados para mudar uma aula e aumentar a aprendizagem. Tudo depende do objetivo que você quer. Lógico, como todo método, nós vamos ter vantagens e desvantagens. A grande vantagem tá trabalhar com um número grande de alunos, de 25 até 100 alunos, despertar lideranças. É engraçado como a gente, no meio da aula, a gente se pega de surpresa. De repente, aquele aluno quieto, que não falava nada, de repente você vê ele discutindo com o próprio aluno do grupo dele, tentando argumentar, e isso é uma coisa que eu vou ser sincero para vocês, até me empolga muito, tá? Porque é como que se realmente se desenvolvesse um trabalho em equipe de uma maneira fantástica, tá? E eles aprendem sobre trabalho colaborativo, veja bem, hoje se fala tanto em coworking, tá? Mas na realidade já é um conceito bem antigo que a gente tem, a interação social. Esse eu acho que é um outro ponto importante, ainda mais nos dias de hoje. A gente sabe que os alunos extremamente reprimidos, que não são comunicativos, despertam uma série, inclusive, de, hoje em dia, até de suspeitas para a gente, algum distúrbio psicológico, mas não. A gente vê muito aluno ali que é quieto, tá? De repente ele se solta. Tá? Então, ele obriga também o aluno a ter uma interação social maior. Tá? E a inteligência emocional, nesse caso, que é você trabalhar em equipe e aceitar também as limitações dos outros. As grandes desvantagens, que eu acho que são perigosas, e é isso que eu gosto de alertar todo mundo que vai iniciar com TBL, gerar competição pessoal. Esse é um problema gravíssimo. Tá? A gente sempre recomenda, e eu sempre falo isso na primeira aula para os alunos, de liderança positiva. Não é você chegar para um aluno, para o seu companheiro e falar, meu, você afundou o nosso time, você tirou uma nota péssima, eu tirei 8, você tirou 4, você me jogou a minha média para 6. Isso não pode acontecer. Qual é o exemplo que eu dou para os alunos? Gente, você tem que chegar nesse aluno e falar, fulano, beltrano, você está com alguma dificuldade? Você não gostaria de vir estudar com a gente? Isso é liderança positiva, tá? É tentar integrar, inclusive, os mais fracos, é olhar para os mais fracos, perguntar se está tendo alguma dificuldade, oferecer, tá, esse acolhimento perante o grupo também, eu acho assim, de extrema importância. Problemas também do TBL. O professor precisa se adaptar ao método.
Sim. Não é fácil. É uma coisa muito diferente, Sim. tá? E, principalmente, consome muito tempo, tá? Para se fazer uma simples aula, você demora muito tempo. Tá certo que depois que você prepara o esboço da aula, fica mais fácil. Você tem né? Só que atualizar, né? O que é extremamente difícil. A gente sabe que consome muito tempo. Mas eu acho que as grandes desvantagens do TBL é alertar os alunos para não gerar competição pessoal. Agora, competição em grupo, eu brinco com meus alunos, eu falo, eu quero ver sair cadeirada aqui dentro. Literalmente, eu quero que se discutam com argumentos científicos. Tá? Isso eu acho que é o grande X da questão. E por que se demora tanto para se preparar uma aula de TBL? Primeiro que o TBL tem algumas fases. A gente divide ele basicamente em 3 fases, que é a fase 1, que é aquele que o aluno se prepara individualmente. A fase 2 é a garantia de preparo. Então nós vamos fazer um teste individual com esse aluno quando ele chega. Depois nós fazemos o mesmo teste em equipe e depois, na minha opinião, a cereja do bolo, que é a apelação. A gente vai corrigir essa prova junto. E vou ser sincero para vocês, tem hora que a gente bota a questão dúbias para dar 2 respostas, justamente para gerar discussão. Não pode ser uma resposta seca, 2 mais 2. Alternativa 2, 4, 5, não pode. Você tem que botar um 4.1 e um 3.9. Para gerar discussão. Para gerar discussão. A discussão, o que eu tenho notado nesse tempo de TBL todo, é que a apelação, na realidade, é a cereja do bolo. É essa discussão, é a correção da prova, é onde a gente consegue enxergar quem estudou e quem não estudou, por incrível que pareça. Tá? Depois nós temos o feedback do professor, né, que vai ser durante a correção, e depois a aplicação dos conceitos do curso. Geralmente eu faço uma aula que, essa aula eu estou tentando mudar, agora estou tentando aprimorar. Em que sentido? Fazer aulas mais curtas. Sim, a Pocket Class. Exatamente, uma Pocket Class. Só que para minha surpresa, quando eu falei isso para os alunos com o feedback desse ano, eles falaram, não, deixa do jeito que está. E engraçado, né? Porque quando chega no final da aula, geralmente eles estão muito cansados. Tá? Eles já perderam aquele gás todo. E eu falei, então, notando isso, eu falei, vou tentar fazer uma Pocket Class, né? Não, eles não querem Pocket Class. Eles querem a aula longa mesmo, no esquema tradicional. Mais completa. Mais completa. Então, tá, basicamente, a gente vai ter a preparação, que é composta por estudo individual, entrevista, conferência, filme, experimentos. E aqui eu também sempre deixo uma coisa, uma carta na manga, que quem me ensinou foi o Poleto mesmo, quando eu comecei aqui. Tenha sempre alguma coisa na manga. Tem aula que funciona e tem aula que não funciona. Isso aí a gente vai aprimorando com o passar do tempo. Às vezes você pegou aquela turma que acabou de sair de um provão, eles estão destruídos às vezes. E aí você vê que a aula não está rendendo, então sempre tem alguma coisa diferente preparada. Nós vamos ver a garantia de preparo na classe, a aplicação dos conceitos e a avaliação em pares. Esse é um outro detalhe que nós não estamos preparados no Brasil. A metodologia correta do TBL seria não ter avaliação nossa. Seria ter que ser uma avaliação entre os pares. Eu brinco com os alunos, né, que o WASP, né, o White Anglo-Saxon Protestant, né, aquele anglo-saxão, ele não tem problema, pudor nenhum em chegar para você e falar, você foi muito mal hoje, eu vou te dar uma nota 5, 4. Normal, eles saem dali e vão comer um lanche. E tá tudo certo. Se você fizer isso no Brasil, a pessoa vira a cara pra você e nunca mais te olha na cara. É verdade. Acha que tá te perseguindo. Então, no TBL, a gente tem essa pequena dificuldade no Brasil, que eu falo que é mais cultural do que qualquer outra coisa. Tá? Então, essa avaliação em pares, sinceramente, eu acho que nós ainda não estamos culturalmente preparados para isso. Tá? E assim, eu brinco com eles, se eles pudessem dar nota, eles dariam entre 9,5 e 10. Exato. Infelizmente é isso. E tem a questão da maturidade também, né? Os acadêmicos estão cada vez mais jovens, né? Exatamente. Isso também é um problema, mas se a gente fosse levar ipsis literis como se deve se aplicar, teria que ser avaliação em pares, mas infelizmente ainda nós não estamos preparados para isso. Diferente do Canadá, por exemplo, que você tem TBL e PBL desde a maternidade, literalmente. Exato. Então eles estão preparados para chegar lá
e fazer essa avaliação em pares depois. Tá? Nós, infelizmente, nós não temos ainda. Tá? O que eu também tentei fazer quando a gente começou o TBL, tá? Foi sincronizar o TBL, tá? Junto com as OCs. Então, quando eu fui montar a escala TBL, eu levei algumas coisas em consideração. Primeiro, qual eram as maiores incidências das patologias nos prontos-socorros da nossa região? Isso foi via SUS, tá? Que a gente conseguiu. Então, a primeira fase, vocês podem ver que eu botei praticamente só pacientes cardíacos, depois neuro e, por último, infecto. Tá? Justamente para tentar sincronizar com a OCs que eles já estavam vendo. E isso foi muito legal também. Às vezes eles têm uma aula com a Fabiane, por exemplo, tiveram uma aula com a Fabiane, doutora Fabiane, de neurologia com cefaleias, e tiveram uma aula de HSA comigo, de hemorragia subaracnoideia. Então acaba se complementando muito. A gente acaba usando muito umas coisas dos outros. E graças ao nosso espírito que nós temos aqui, é muito colaborativo. Atualmente está o Sérgio Iricura. A gente tem conversado continuamente sobre o módulo de neurologia que nós temos dado e sobre o que ele está fazendo na OC dele. Então eu acho que é muito importante também essa interação em todo o grupo. Em relação à parte estrutural, a gente pode ver, tá, que aqui é uma sala de alta tecnologia. Eu até brinco com os alunos nessa foto, que se você ver, todos aqui estão com MacBook, tá? E, assim, uma aula de altíssima tecnologia, mas não precisamos disso. O TBL pode ser feito em qualquer condição, inclusive, como vocês estão vendo, sem computador nenhum. O que importa do TBL não é se você vai usar computador, se não vai usar computador. Tá? O que importa do TBL é você formar os times. Então pode ser feito, inclusive, da maneira mais simples que existe. Não tem problema nenhum em relação a isso. Óbvio que computadores é melhor. Tá? Essa daqui foi a primeira turma da faculdade, eu tenho um orgulho em mostrar, a gente sempre tem um carinhozinho a mais, tá? E aqui eles estavam fazendo a prova individual. Tá? Na prova individual é feito de uma maneira tradicional, não tem problema nenhum. No próximo slide a gente pode ver que aqui já é uma sala preparada para TBL. Tá? Por que é importante uma sala preparada para TBL? Por que as mesas têm que ser redondas? Porque o professor tem que circular no meio disso tudo. Ele tem que sentar na mesa. Então, quando os alunos estão resolvendo a prova em equipe, eu vou sentando em mesa por mesa e eu vou conversando com os alunos. E aí, qual questão que está pegando? O que você achou? Porque também é uma maneira de eu ver quem estudou e quem não estudou. Tá? Não tem como se esconder atrás do grupo. Então, eu sento, eu converso com os alunos e eu procuro passar em todas as mesas. E quando eu estou dando aula, eu também fico circulando entre as mesas. Por isso que é importante essas mesas redondas e com projeção, teoricamente, nos 4 pontos da sala. Tá? Então é uma aula, assim, que eu vou ser muito sincero para vocês, deixa a gente bem empolgado. Aqui você já vê a mesma turma já no TBL, tá? Aqui já estava, como vocês podem ver, tem projeção atrás, tem projeção na frente e ao lado. Então, o aluno, em qualquer posição, consegue enxergar os slides. Tá, tudo bem até aí, Vinícius. Ficou legal, dá trabalho, como fazer, fica rico? Não é bem assim, tá, as coisas. Tá? O que a gente coloca para vocês é assim, seguir primeiro a sequência. A preparação pré-classe, a garantia de aprendizagem, os testes individual em equipe, que demora de 45 a 70 minutos, a apelação, e depois da apelação eu sempre faço um intervalo de 15 a 20 minutos, tá? Faço a aula expositiva, aplicação prática de caso clínico quando o tempo permite e quando eu também sinto que os alunos ainda estão com gás para isso. Gente, vocês não se esqueçam de uma coisa. São 200 minutos de aula. É muita aula. Eu falo que o professor de TBL tem que ser professor de cursinho, Poleto, Denise. Tá, tem que ser professor de cursinho, porque para você segurar esses alunos 200 minutos, tem que ser professor de cursinho. Você tem que ser empolgado, tem que realmente transmitir essa empolgação para os alunos, porque senão fica muito difícil. Então a gente dividiu mais ou menos assim, ficou o teste individual 30 minutos, o teste coletivo 40, a apelação 30 minutos, do intervalo de 20,
faça uma mini conferência que nós estamos querendo ainda estudar qual vai ser a melhor maneira disso, tá? Que demora entre 50 e 60 minutos, e a aplicação do desafio do orientador. Essa foi uma sacada que a gente teve. O que é isso? Esse desafio do orientador. Quando eu vejo que a classe deu aquela baixada, eu boto uma pergunta. E eu falo, ó, valendo 1 ponto na média do dia. Quando a gente fala isso, é aquele rebuliço na sala de aula. A gente até, citando como exemplo bem rápido, teve aquela patinadora russa, que é espetacular, que ela foi pega no doping. E ela usou um remédio cardíaco para fazer esse doping, que é a trimetazidina, que é um poupador metabólico. E aí a gente simulou que a gente estava num escritório de advocacia e a gente tinha que defender ela. E a resposta final é que a trimetazidina tem um nível de evidência muito baixo. E ela não tem esse ganho metabólico. Então ela não poderia perder, e foi realmente o que aconteceu. Foi dessa maneira que foi provado. Então, esse desafio, quem me escreveu a melhor resposta, ganhou 1 ponto na média do dia. Tá? Falando de sistema de notas, tá? Como é que eu calculo a nota do pessoal? É tudo equipe, não existe indivíduo. Eu tento esquecer indivíduo. Então, o desempenho individual é 50%, o desempenho de equipe mais 50%. Tá? Eu somo as notas de cada aula e dividimos pelo total. Tá? Então, essas aulas todas, que seria o equivalente à nossa rúbrica, tá? Seria 50% da nota. E o exame final, tá? Mais 50%. Tá? Um exemplo prático para não ficar confuso. Vamos supor que o aluno A tirou 8, o aluno B 4, o aluno C tirou 6, o aluno D 7, o aluno E tirou 8. Então, a nota de desempenho individual deu 6,6. Eu pego a nota de desempenho da equipe, no caso aqui eles tiraram 7, 7 mais 6,6 dividido por 2, deu 6,8. Então, a média da aula daquele aluno ficou em 6,8. Notem uma coisa, o aluno que tirou 8 não vai ficar contente com o aluno que tirou 4. É aí que entra a liderança positiva. Não é chegar e dar o esculacho no cara que tirou 4. Isso não vai ajudar ele em nada, só vai afundar seu grupo. E eu falo isso muito claro no primeiro dia de aula. Não façam essa besteira, tá? Você tem que incentivar ele, perguntar o que aconteceu, chama ele para estudar junto com você, tá? É isso que tem que ficar muito claro, essa proatividade. E, para dar recado para os alunos, nada melhor do que alguns mandamentos que nós criamos para poder realmente dar continuidade. Não chegarás atrasado. Detalhe, tá? Tudo impacta no grupo. Eu deixo isso muito claro, tá? Se o aluno não chegar, é 0. Tá? Se não tiver, obviamente, um atestado médico ou alguma coisa equivalente, uma justificativa. Não colarás. Pode parecer uma coisa idiota, mas é assim, se eu pego um colando, o grupo inteiro toma 0. Eu falo isso no primeiro dia de aula e deixo isso muito claro. Nada recai sobre o indivíduo. Tudo recai sobre o grupo. Se você foi pego colando, seu grupo vai tomar 0. Eu deixo isso muito claro, porque um vigia o outro também. Então é mais um fator para ajudar a gente, porque nesses tempos agora, que eu já sou praticamente um tiozão da churrasqueira, tá? Eles usam muita tecnologia. Tem AirPods, tá? Que você coloca no ouvido. Você pode pegar o Apple Watch, tirar ele e ficar só com o Apple Watch, fica na mão de qualquer um. Então eles estão literalmente um passo à nossa frente com a tecnologia. Não usará celular ou notebook para outros fins. Na minha aula, inclusive na prova, em equipe, é liberado o uso de notebook, tá? Ou celular. Mas tem que ficar muito claro, é só para esse objetivo. Tá? Não é para ficar acessando o WhatsApp, não é para ficar acessando rede social, nada disso. Outra coisa, respeitarás as decisões da equipe. É fundamental isso. Ah, eu não concordo. Meu irmão, eu entendi que você não concorda, mas 2 coisas. Se você estava certo, sua equipe esteve errada, você tem que se perguntar por que você não conseguiu deixar bem claro para a sua equipe, tá, que você estava correto. Então é seu poder de argumentação perante seus pares. E é justamente isso que a gente quer exercitar também, tá? Não usarás desculpas esfarrapadas, né? Porque isso aí é uma brincadeira nossa, mas nós estamos cansados de ver, né?
Não, eu só gostaria de falar que foi engraçado que teve um aluno do segundo termo, da segunda turma, aliás, que falou que estava preso em casa porque ele ficou preso porque a chave quebrou. Ele ficou tão desesperado que ele fez uma ligação por vídeo WhatsApp para nós no dia para mostrar que ele estava preso, tá? Então, assim, quando eu falei não desculpas esfarrapadas, ele falou, pô, se eu falar que foi o chaveiro, ninguém vai acreditar, tá? Todas as suas atitudes recairão sobre sua equipe, tanto as boas quanto as ruins. Se você der um acerto daqueles monumentais, aquele diagnóstico que ninguém acerta, ótimo. Se eu julgar necessário, a tua equipe vai ganhar meio ponto, 1 ponto que seja na média do dia, tá? Mas você não, a equipe, tá? Respeite, valorize e aprende com as diferenças, tá? Uma coisa que é muito importante também é na formação dos grupos tem que ser randômico. O objetivo é quebrar qualquer panela que exista. Você tem que aprender a trabalhar com pessoas que você não gosta, tá? E essa vai ser a nossa realidade no mercado de trabalho. Então, além de desenvolver liderança, você tem que se adaptar a vários tipos de personalidade que estão ao seu lado, tá? Isso eu acho que é muito importante. Trabalhe e contribua sempre o melhor que puder, tá? Participe efetivamente das equipes. Resumindo, não dê um perdido, tá? É o famoso dar um perdido. É aquele cara que fica ali inócuo no grupo, ele não abre a boca, ninguém abre a boca com ele, ele acha que ele vai passar desapercebido. Esse é um dos motivos também que o professor tem que ficar circulando entre os grupos. Ele está participando? Ele está lá de braços cruzados sem fazer nada? Ele está lendo alguma coisa? Então é muito importante também isso, não dar um perdido como eles falam hoje, tá? E uma coisa que eles não acreditaram no começo, tá? Sim, durante a prova coletiva pode ser usado o notebook e ou celular. Não tem problema nenhum com isso. O importante é eles discutirem entre eles. Lembre-se, o objetivo dele é justamente esse, tá? A gente fazer esse envolvimento de equipe. Mas, Vinícius, e onde é que eles vão pesquisar? Aí depende de cada professor. As minhas referências, eu tento já passar para eles no primeiro dia, que são essas. Então é o Stanford Guide, o New England Journal, o Medscape, o Up to Date, os guidelines atuais das respectivas sociedades médicas brasileiras. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender que nós estamos no Brasil, tá? O que vai cair na prova de residência é o guideline atual. Então, eu falo que, apesar da gente ter Up to Date, Medscape, New England Journal, a gente não pode esquecer que a gente tem que usar os guidelines atuais das sociedades brasileiras. Então, por exemplo, mudou faz pouco tempo o guideline de infarto agudo do miocárdio. Nós tivemos que usar a última versão. Eu tive que readaptar toda a minha aula em cima do guideline novo. Isso é uma das coisas que dá realmente muito trabalho. E ele pode apresentar qualquer coisa para mim? Não, não pode. Tem que ser tudo baseado em nível de evidência. Não adianta vir para mim com um nível de evidência, tá, pouco recomendado. Por exemplo, um nível 3B, um 2C. Não adianta para mim, tá? O que adianta para mim é seguindo essa clássica pirâmide. Isso que é muito importante, tá? Para montar o TBL, eu usei esses casos clínicos e o Current, tá? Obviamente que o Current é anual, a gente vai atualizando ele, tá? Só estou mostrando aqui que o material que a gente utilizou para fazer a nossa matéria e as referências bibliográficas é sempre o guideline. O guideline da sociedade está acima de tudo, tá? E uma coisa que a gente sempre faz também é desafio do orientador. Eu proponho o desafio para eles para ganhar um ponto mais. Uma das coisas que eu sou apaixonado, apesar do Dr. Cândido pegar para ele isso, ele roubou de mim, tá? O Kahoot. Eu sou apaixonado no Kahoot. O Kahoot foi feito para o TBL. Tá? O Henrique também, ele gosta bastante. Ele gosta bastante também? Foi um dos primeiros também. A concorrência tá pesada. Um dia nós vamos ter que sentar eu, o Henrique, tá? E o Cândido para discutir quem foi o pai do Kahoot aqui no Salesiano. Sem dúvida. Tá? Isso aqui é um vídeo que eu não vou passar agora para vocês, mas é um vídeo sobre o TBL. É impressionante como eles agem igual crianças. Tá? É impressionante. Quando a gente bota um Kahoot e vai aparecendo as posições dos grupos, eles vibram, literalmente vibram. É como se fosse um jogo de futebol. É uma coisa empolgante até. É muito legal. Tá?
Aqui foi uma coisa que eu pego muito pesado neles, é uma certificação, tá? É uma exigência para você entrar no módulo de neurologia. É um orgulho isso que nós temos aqui no Salesiano. Todos os alunos estão certificados no NIH-AID. O NIH-AID é um score que a gente utiliza hoje para AVC. E isso é uma certificação internacional. Então você só pode começar o módulo de neurologia se você estiver certificado. Detalhe, a certificação é gratuita e é um excelente adendo para o currículo de todos eles. Uma outra coisa que eu falo também, que é uma provocação que eu faço com eles, é prova em inglês. Eles não têm noção do tanto que eles sabem de inglês, tá? Pode parecer pesado, mas não é. Eles ficam surpresos depois. No começo, lógico que eles, esperneiam, falam que é injusto, que onde já se viu, que não sei o quê. Uma das brincadeiras que eu faço com eles então quer que eu ligo pro teu pai agora e pergunte para ele se esses 10 anos de CCAA, tá, que ele pagou não valeram para nada, então, tá? E inacreditável, depois da prova em inglês, eles saem até contentes, tá? Porque, gente, eles não sabem qual é o limite deles. Com certeza. Tá? E eu sempre alerto eles também, tá, sobre curva padrão. A curva padrão é muito importante. Então, aquele aluno que de repente só tira 10, 10, 10, 10, opa, tem coisa errada. Eles não acreditam, mas a gente monitora isso, tá? A gente monitora a curva padrão dos alunos. E uma coisa que eu sempre peço para eles, eu acho que isso cabe em qualquer lugar, é nos ajudem e nos perdoem. Por quê? Porque é muita coisa para nossa geração, gente. Eu falo para eles que às vezes a gente dá cada fora, tá? A gente fala cada besteira, às vezes, que é julgado politicamente incorreto. E eles já vão para o cancelamento. Então eu boto esses slides, tá? Justamente para mostrar para eles que é um mundo muito novo para nós. Nós estamos tentando se adaptar a essa linguagem nova, estamos tentando entender a geração deles, e nem sempre é fácil. Como a gente pode ver, é uma sopa de letrinhas muito complicada, tá? Eles dão alguns feedbacks pra gente, tá? E eu já peço perdão no primeiro dia. Porque é muito complicado mesmo hoje em dia. Às vezes você usa um termo errado, uma colocação errada, meu Deus. Você já é fuzilado em praça pública. Depois, se quiserem cortar esse próximo slide aqui, eu vou entender, tá? Tá. A prova final, eu sempre falo para os alunos, pelo amor de Deus, não vão para exame comigo. Porque o exame são 4 questões abertas, tá? E exame não é uma coisa muito legal, porque é muita matéria, tá? São 4 questões abertas, então eu faço isso também como uma provocação para eles se empenharem realmente. Porque se for para exame, a coisa fica muito pesada para eles. É muita matéria para se estudar e depois vai ter que fazer uma prova discursiva com 4 questões abertas. Não é fácil, tá? E uma outra coisa que também achei muito legal é batizar os grupos. Só que tem algumas regras. Eu gosto de outsider names, aleatório, nunca ofensivo e nunca mixógino. Nós estamos numa escola católica, eu sempre falo isso para os alunos, tá? Temos que respeitar, tá, a instituição, isso é óbvio. Então tem alguns nomes aqui que eu acho bem legais. Filhos da Simone, Meninas Superpoderosas, Thundercats, Os Zé Ruelas Brothers, TDAH Group, tá? O último grupo foi Quarteto, deixa pra lá, Misericórdia, Medcurso, Hakuna Matata, Abusada Med, Baby Looney Tunes, Caverna do Dragão. Eu perguntei, mas por que Caverna do Dragão? É porque a gente nunca acha saída, professor. Então, assim, é uma imaginação muito legal e a gente cria também um sentido de unidade em relação a eles. Tá, Vinícius, e qual é o resultado final de uma aula dessa? É esse aqui. O pessoal sai acabado, inclusive esse professor que vos fala. Depois de 200 minutos falando, não é fácil. Quase todos os alunos, tá, saem dessa maneira que vocês estão vendo, que é literalmente destruídos. Mas eu garanto para vocês, é muito gratificante. Terminou? Maravilha. Sim. Aperta o ESC, por gentileza. Eu já sabia que sua aula ia ser maravilhosa, então eu te agradeço. Desde o início, quando você começou
a trabalhar com o TBL. Você foi se destacando, estudou bastante, modificou, adaptou algumas situações, que isso é natural, né? Todos os professores fazem. Então, parabéns, muito obrigado. Aprendemos muito hoje aqui. E eu queria agora abrir para discussões, reflexões, que eu acho que é o ponto alto, né, desse curso, dessa discussão que nós estamos fazendo isso. Essas aulas vão chegar a todos os nossos professores, nós vamos fazer uma trilha para a gente poder utilizar as nossas metodologias ativas, né? A gente usa aqui no Salesiano todas as metodologias ativas, e nós sabemos que o TBL é uma delas que se complementa, como você falou no início da aula, tem uma complementação, tem uma série de fatores aí que são muito importantes, né? E você deu uma aula com vários aspectos que pode ajudar bastante quem está iniciando ou quem quer aprimorar a sua metodologia, né? Queria passar a palavra para a professora Denise, para ela fazer alguma pergunta, alguma consideração e a gente trocar um bate-papo aqui sobre essa metodologia, que é uma metodologia empolgante, né? Eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado pela metodologia ativa, né? A primeira vez que eu tive contato com o TBL foi depois de conversar com o Vinícius. Então, o Vinícius que passou primeiro pra gente, a gente foi discutir esse assunto. Essa empolgação dele é contagiante, é demais. Então, ele consegue realmente esse movimento todo na sala, os alunos adoram. Então, eu fui montando o TBL do curso de dermatologia, baseado no que ele me passou. Talvez eu não tenha alcançado toda essa empolgação dele de jogos, de games durante a aula, mas tem dado muito certo. Eu consigo manter os alunos, eu acabo fazendo 2 intervalos, porque eu acho que fica um pouquinho melhor. E eu costumo colocar no final, depois toda a parte normal. Então, na hora de discutir os casos, eu tenho colocado as fotos, porque em dermatologia é muito importante as fotos. Então vai dependendo da turma. Se a turma termina antes, o que eu programei, aí eu entrego fotos e aí ou eu peço para eles montarem um cenário, um caso clínico baseado nas fotos, ou eu falo para eles montarem e o outro grupo tem que dar o diagnóstico. Então, eu tenho montado diferente para poder ocupar todo esse tempo, porque realmente é um desafio. Eu também acho que exige muito do professor, porque a gente tem que trocar todo ano, todas as provas, porque eles têm acesso a tudo. Não tenha dúvida. Então, assim, a aula a gente atualiza, mas as provas tem que fazer tudo de novo. Uhum. O que eu tenho feito é que eu uso a prova do ano anterior como às vezes, como a aplicabilidade depois. Então assim, para a prova eu faço tudo novo. Mas eu uso a prova do ano anterior como aquele desafio depois para discutir com eles, ou uso as fotos que eu tinha programado para eles poderem montar um cenário. Então, isso eu reciclo o material. Mas a prova eu faço tudo de novo, porque eles têm acesso. E tem dado muito certo. Eu tenho conseguido chegar até o final do horário, com eles ainda empolgando. Então, às vezes, quando tá acabando, eu falo, não precisa se empolgar não, que não tá no horário, nós vamos fazer outra atividade. Aí ele fala, e se a gente acertar? Eu falo, bom, então se acertar todos os casos de desafio que eu vou colocar, eu libero 10 minutos antes. Então, aí eles vão empolgando para terminar, para acertar, e aí vira torcida, porque eles vão torcendo. Então, é excelente, acho extremamente dinâmico. O método é fantástico, eu gosto muito. O mesmo assunto eles estudam antes, depois eles fazem uma prova individual, prova em grupo, discute comigo, tem apelação, tem uma aula expositiva e tem os casos para desafiar e para discutir. Então, eu acho excelente o aprendizado. Eu falo que praticamente esgota, né, Denise? Esgota o assunto. Exato. Sem dúvida. Esgota, é uma coisa impressionante. E essa é uma preocupação que nós tivemos, que os professores, eles têm que dominar o assunto. Não dá para ser um professor que não conhece aquele assunto, porque o engajamento dos alunos vai exigir uma performance maior. Aí eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque isso é um aspecto que a gente levou muito em consideração no início aqui da implantação, né? E que a gente realmente percebeu que isso é fundamental, né? Além do que você falou, que é
a randomização dos grupos. Isso gera um certo desconforto, vários alunos reclamam que querem ficar com o amigo, com o vizinho, com o cara que é da mesma república, mas isso a gente não abre mão, isso é randomizado e é fundamental para a metodologia, né? Aí eu queria que vocês passassem um pouquinho a visão de vocês. Por favor, Denise. Eu realmente acho desafiador, eu tenho que estudar muito o assunto para chegar e conversar com eles, porque às vezes na rotina do dia a dia a gente consegue resolver a maioria dos problemas dos nossos pacientes, mas eles estudam muito, então eles vêm com aquelas perguntas assim, difíceis, então a gente às vezes até busca junto alguma resposta, mas realmente tem que estar muito bem preparado, porque tem aqueles alunos que não vão estudar muito, mas tem aqueles que estudam demais, né? Então, aí eles acabam apertando a gente realmente. E eu tenho mandado, como na fase de preparo, eu mando geralmente artigos. Então, eu pego algum artigo, geralmente as revisões da sociedade também, e eu mando como material pré-classe. Então, geralmente são temas, é bem atualizado, né? Então, a discussão fica muito boa e eu também tenho que estar sempre atualizada para acompanhar. Eu acho que o que a Denise falou aí foi fundamental. Tá? Se você não estiver com o assunto na ponta da língua, você pode ter certeza que eles vão perceber em 5 minutos. Bom. Tá? Por quê? Porque além de tudo, eles ainda por cima têm acesso à internet. Certeza. Tá? Então, assim, eles podem checar qualquer informação a qualquer momento que você falar. E quer queira, quer não, né, Poleto? O aluno sente que quando você domina ou não domina um assunto. Tá? Quando você fala com uma desenvoltura, você fala tranquilo, você sabe que você está dominando o assunto. Com certeza. Tá? Então, assim, eles percebem muito isso. Eu acho que isso realmente é fundamental. O domínio do assunto no TBL, não que as outras não sejam as outras metodologias, mas eu acho que essa em especial, você tem que ter domínio completo do assunto. Sem dúvida. E outra questão é a experiência clínica, né? Porque o conteúdo... ele não é a pedra angular, né? A aplicabilidade do conteúdo, né? A experiência clínica da interpretação daquilo lá é que aí entra o grande papel, né? E o fechamento, né? Então, causou o engajamento do aluno desde o início. A hora que ele chega lá na sala de aula, ele tem aquele aproveitamento e quando ele vai para a sua aula menor, né? Uma aula... ou com alguma atividade, com a discussão do caso clínico, ele já passou por um período longo de discussão. Então, ele surpreende na discussão, né? Normalmente, ele está já bem preparado, bem fundamentado para as discussões. Por isso que eu acredito que você faça aí esses desafios, porque às vezes, né, o aluno merece um desafio, né? Merece. Eles só sabem o limite se a gente levar eles até lá. Exato. Bom, eu acho que a gente pode caminhar para o final. Se vocês quiserem comentar mais alguma questão que vocês julguem pertinente. Claro que esse assunto é um assunto amplo. Essa aula ela é uma aula que não tem o objetivo de esgotar o assunto, obviamente, né? Mas de estimular os nossos professores a se envolverem com a metodologia, conhecerem um pouquinho mais da metodologia e talvez ficarem tão apaixonados como nós. Porque como você falou no início, um dos grandes problemas é a resistência, né? Sim. Muitos dos nossos colegas, e a gente discutiu isso aqui em sala de aula invertida, em PBL, em princípios, muitos de nossos colegas, eles têm ainda um preconceito contra a metodologia ativa, né? E talvez porque não tiveram a oportunidade de ter um envolvimento maior, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário para a gente finalizar. O que eu acho interessante no TBL é que ele tem uma estrutura básica, né? O preparo, pré-chegar, faz a prova individual, prova em grupo, depois a apelação. Então, ele tem uma base. Mas a gente pode variar bastante. Então, por exemplo, a visão do Vinícius é muito interessante sobre a equipe. Então, ele sobrepõe totalmente a equipe, que é um objetivo do TBL. Mas, muitas vezes eu me preocupo dos alunos... você ter aquele aluno folgado que vai ficar e vai continuar e vai rodar tudo nas costas do outro aluno. Então, é desafiador. Então, por mais que a gente estimule,
Então é desafiador, a gente tem que conversar bastante, tem que chegar junto com essa equipe. Então, às vezes eu levo em consideração a prova da equipe e a prova individual também, num peso um pouquinho diferente do seu. Certo. Então, essas variações são permitidas dentro do TBL. Sim, Então, sim. isso é uma característica de cada professor. Então, baseado na estrutura do TBL, a gente também pode ter algumas variações, algumas adaptações. E mesmo porque também as diferentes disciplinas que são dadas, né? Isso eu acho fundamental, Exato. Cleiton. Porque a gente não pode querer fazer... o meu TBL é basicamente emergências. Tá? Sala de emergência. Tá? O da Denise, dermatologia. Exato. É óbvio que vão haver diferenças. Exato. Tá? Por exemplo, a projeção para Denise é fundamental. Sem dúvida. Fundamental. Tá? Então, vai alterar um pouco a dinâmica de acordo com cada professor e cada matéria que ele vai lecionar. Exato. Mas essa estrutura que você mostrou no slide, os tempos, a programação toda é a base, É a base, é uma base. Né? Mas eu torno a falar, os professores têm que desenvolver o seu método, né? Exato. Eu acho que é o mais importante, é isso. Ótimo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos dois professores. Muito obrigado e a gente pode finalizar. Obrigado. Obrigado a você.